E segundo o Instituto de Pesquisa Genial Quest, faz a prova cabal de que Flávio Bolsonaro ele vai vencer as eleições. E eu vou mostrar para você agora 4 pontos em que o Instituto ele crava a vitória de Flávio Bolsonaro. E talvez no primeiro turno. E eu vou mostrar para você agora. O primeiro ponto é que Flávio Bolsonaro ele tem conseguido transferir os votos dos bolsonaristas. Ele herdou os votos de Bolsonaro. Hoje, aqueles que são bolsonaristas de verdade, como eu e você, já chega em 77%. É um número maiúsculo e cada vez crescendo mais. Segundo ponto é com relação àqueles que não são bolsonaristas. Não são bolsonaristas de raiz, que são aqueles eleitores que votam no Ratinho, que votam no Zema, que votam no Caiado. Entre esses eleitores, o Flávio Bolsonaro já conseguiu 48% dos votos. É quase a metade dos eleitores. E nós estamos em janeiro. Ainda tem um ano inteiro pela frente para a gente conquistar esses eleitores que não são bolsonaristas raiz. Ajudar o assinante a entender como essa arrancada do Flávio Bolsonaro está sendo construída. A gente divide o eleitorado brasileiro em 5 grupos: os lulistas, a esquerda não lulista, os independentes, o eleitor de direita não bolsonarista e o eleitor bolsonarista. E olha, assinante, o que a gente descobre. O Flávio Bolsonaro tem 77% do apoio das intenções de voto entre o eleitor bolsonarista, aqui nessa coluna que está mais próxima de mim, que a gente está avaliando. Ou seja, ele já está... A transferência de voto no bolsonarismo já é gigante nesse caso para ele. Mas o mais importante para essa análise é o que acontece com a direita não bolsonarista, que é essa outra coluna que está aqui. O Flávio Bolsonaro já tem metade, aproximadamente, das intenções de voto na direita não bolsonarista, mesmo no cenário com Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema, etc. Ou seja, enquanto há vácuo, espaço deixado, o que a gente vai observando é que o Flávio, aos poucos, vai ocupando esse lugar e, ao ocupar esse lugar, ele vai se consolidando nesse segundo turno. Terceiro ponto, e talvez o mais importante, é com relação àqueles eleitores do centro, os eleitores independentes, aqueles que não votam nem em Flávio Bolsonaro e nem em Lula. Segundo a pesquisa da Genial Quest, Lula tem 23% desses eleitores em suas mãos. Flávio Bolsonaro tem apenas 9%. Aí você me fala, Arthur, mas a diferença é muito grande. Lula tem 23%, Flávio tem apenas 9%. Mas como eu falei para você, nós temos um ano pela frente. E dentre esses eleitores indecisos, 15% eles votariam em Tarcísio e 9% em Ratinho Júnior. Esses que vão votar em Tarcísio e em Ratinho Júnior, eles não vão votar em Lula de jeito nenhum. Portanto, se Lula tem 23% dos eleitores indecisos, Flávio Bolsonaro tem 9%. Mas se você somar com os 15% de Tarcísio e com os 9% de Ratinho Júnior, fora o do Zema, que eu não coloquei nessa soma, ele vai ter 33%. É mais do que provado que Flávio Bolsonaro ele vai ganhar as eleições e talvez no primeiro turno. O quarto ponto indica que a rejeição de Lula ela é muito grande. Ela bate os 54%. Mas segundo a mesma pesquisa, Flávio Bolsonaro tem uma rejeição de 60%. Só que ele está conseguindo diminuir essa rejeição. Ela em menos de um mês já baixou para 54% e cada vez diminuindo mais. Qual o desafio dele, no entanto, Marina? É a coluna do meio. Eu já disse várias vezes e repito, quem define a eleição não é o polo. O Brasil passa por uma polarização calcificada, mas o centro, o independente, é que é decisivo no processo. Olha no caso do independente o que está acontecendo. Lá, o Lula tem 23%, o Flávio só tem 9% e o Tarcísio tem 15% das intenções de voto. Aquela coluna do meio ali, a gente vê claramente que aqui o Tarcísio tem uma propensão, né, uma capacidade de angariar votos maior do que a do Flávio Bolsonaro, e isso faz diferença. Ali o Flávio está igual ao Ratinho, né? Ele tá exatamente, Ratinho e Flávio têm ali o mesmo desempenho. Último ponto para mostrar essa arrancada do Flávio, como essa pesquisa consolida ele nesse segundo lugar,
é a disputa, eu ia pedir a disputa de rejeições, não sei se o time tem lá, mas olha, o Flávio está crescendo nesse segundo turno, isso, obrigado. Agora sim. Aqui a gente vê talvez o grande movimento da pesquisa, né? O Lula mantém 43% aproximadamente de potencial de voto contra 54% de rejeição, e o Flávio Bolsonaro, que tinha uma rejeição de 60% em dezembro, no vácuo deixado pela direita não bolsonarista, recua a rejeição e chega a 55 pontos, uma queda muito significativa para quem está buscando consolidar a sua candidatura. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você, ficar com Deus, porque eu fui!